capítulo, o capítulo 11, que foi o último que a gente falou, ele se chamava Notícias do Plano, né? E é um capítulo que ele cita algumas coisas que desperta a curiosidade do André Luiz. Porque eu não sei se vocês se lembram, naquele capítulo fala sobre os ministérios, né? O Ministério da Regeneração, do Auxílio. E ele fala que os espíritos que chegam do umbral, os que já estão prontos, já estão mais receptivos, eles vão encaminhados para o Ministério do Auxílio. E aqueles espíritos que ainda estão um pouco endurecidos, um pouco mais é, difíceis, né, de compreender, de receber aquilo que eles têm para oferecer, eles encaminham para o Ministério da Regeneração, que é o ministério, como eles falam, que é o ministério mais próximo da zona do umbral. É como se fosse um limite, né? Então, o umbral termina onde está o Ministério da Regeneração, e dali ainda segue através desse ministério, que ele fica numa zona um pouquinho mais baixa do nosso lar, e dali eles são acolhidos. E o André Luiz então fica um pouco curioso com essa subdivisão, com essa proximidade, com a citação dessa região que se chama umbral, e é aí que começa então esse capítulo. Então vocês podem me interromper aí a qualquer momento, porque tem muita coisa legal aí para a gente discutir e entender. O capítulo 12, Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. Então, como falando, o André Luiz falou, ele ficou curioso, né? Ele querendo entender melhor em relação a algumas coisas que o Lísias tinha falado. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Então, ele mesmo reconhecendo, né, como já foi dito, né, no início do livro, ele não tinha tido uma preparação religiosa, ele não tinha dado uma atenção tão grande, né, à questão religiosa, apesar da mãe dele, o pai dele ter alguma religião, mas também algo que não fez com que ele se aprofundasse. Então, ele reconhecendo que essa falta de interesse quando ele estava encarnado, essa falta de instrução e de preparo, estava perturbando ele naquele momento porque ele não entendia, ele queria entender melhor. Então, o que seria esse umbral que o Lísias estava falando? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares, quer dizer, também deixando claro o que era na vida dele e o que, infelizmente, também é na vida de muitos ainda, né? Que acabam frequentando uma religião só por um cumprimento de um protocolo, só por uma imposição social, familiar. Então ela fala assim: ah, eu sou espírita porque meu pai e minha mãe é espírita, então eu vou no centro espírita tomar um passe. Ou eu sou católico porque a minha família inteira é católica, então eu vou à missa uma vez por semana, mas só para cumprir esse protocolo, né, exigido muitas vezes pela sociedade, mas totalmente superficial. E no caso dele não era diferente. Ele somente era católico porque ele tinha que se dizer de alguma religião, mas ele nunca foi cristão, né? Nunca foi um seguidor do Cristo. E nós também temos que ter essa preocupação, né? Nós nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos, mas nós somos seguidores do Cristo de fato ou não, né? E no caso ele não era. Ele era só uma pessoa que não dava a devida atenção. E aí ele falou então que nessas idas às missas ele já tinha ouvido falar do inferno e do purgatório, mas desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Nunca ele ouviu nas missas ou na religião dele sobre o umbral. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, né, com Lísias,
Minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não reconhece a região? Quer dizer, aí o Lísias até fazendo uma certa brincadeira, né? Falou, puxa vida, você que passou tanto tempo por lá não sabe de que local é esse que nós estamos falando, né? Não sabe o que é o umbral? Se você passou tanto tempo detido por lá? E aí na mesma hora, né, ele volta as lembranças, né? Voltam as lembranças e ele fala: recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Então ele, quando é chamado a essas lembranças, né, ele volta a sentir o horror que ele sentiu por tanto tempo, né, até conseguir sair de lá. Mas aí o Lísias começa a explicar para ele de maneira mais técnica, né, mais esclarecedora. E ele fala: o umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Então, olha, essa informação para a gente já é importante, porque aqui deixa claro, então o André Luiz, através do Espiritismo, já deixa claro para a gente que a própria Terra, a crosta terrestre, o local onde nós aqui encarnados estamos trafegando, faz parte do umbral. Então, o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então aqui já tem uma definição que vale a pena a gente entender bem e refletir sobre isso, né? Porque talvez até nós mesmos tenhamos uma concepção ainda enganosa, equivocada sobre o que é o umbral, né? Porque a gente muitas vezes pode pensar assim, então o umbral, o inferno é para os maus de verdade, né? O céu é para aqueles que já realmente estão em condições melhores, e o umbral é para aqueles que estão fazendo mal ainda, não são tão maus. Será que é isso? Então talvez seja uma forma de pensar sem entender muito bem ainda quem é que vai para o umbral ou não. Então, imaginando assim, eu sou espírita, estou procurando estudar, estou indo no centro, estou tentando seguir o Cristo. Mas então eu acho que então eu não vou para o umbral. Mas olha o que ele fala. O umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, existem os deveres sagrados que a consciência de cada um cobra. Então, aqueles que não conseguem atravessar a porta desses deveres sagrados, que é muitas vezes uma comunhão ou um ato de, é, como que eu poderia dizer, de que nós concordamos por livre e espontânea vontade, através da nossa consciência, né, já desperta, com as leis divinas. Então, todos aqueles que não se integram às leis divinas que a sua consciência já permite você entender, então, todos aqueles que não cumprem esses deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, não é só porque a gente muitas vezes comete um erro, porque a gente vai intencionalmente fazer algo que a gente sabe que é errado, mas a própria indecisão em relação a tomar um caminho ou outro, se o caminho dos deveres sagrados é esse, e se a fuga desses deveres é outro, essa indecisão e muitas vezes tomando esse caminho da fuga desses deveres sagrados é o que faz com que esses fiquem enroscados, né, ali nessa zona que é chamada de umbral. E olha o que ele fala aqui já na sequência. Por favor, vocês me interrompam se não esteja ficando claro, mas é que agora eu acho que ele já vai explicar
que vai ficar um pouquinho mais claro isso que ele está falando. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Então, esse trecho, inclusive, eu acho que vem a calhar o fato de nós aqui estarmos estudando o nosso lar e, ao mesmo tempo, a gente está numa parte do livro Os Mensageiros que faz com que a gente entenda muito bem isso daí. Porque no livro Os Mensageiros, até esse 13º capítulo, né, o anterior, nos mostra as inúmeras preparações que existem, os inúmeros programas reencarnatórios de diversos irmãos ali e o como cada um deles cumpre esse programa ou não. Então, quando o espírito reencarna, todos nós prometemos cumprir um programa reencarnatório de serviços com o nosso Pai. Quer dizer, de acordo com essas leis divinas. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo. Então, o que comprova isso é exatamente os exemplos que a gente está estudando lá no início do livro Os Mensageiros. A maioria deles estava bem preparado, mas a hora que entra numa nova encarnação, onde nós somos chamados realmente a uma prova, é muito difícil fazê-lo. Para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Então, olha o que é o ponto principal do erro de todos nós, né? Porque projetos nós temos, programas reencarnatórios de serviço com Jesus, com o nosso Pai nós temos, mas quando a gente entra de novo numa nova encarnação, é muito difícil conseguir cumprir, porque o nosso egoísmo atrapalha. Porque muitas vezes a gente busca satisfações para o nosso próprio egoísmo constantemente aqui na Terra. Então é algo que me deixe bem, é algo que me satisfaça, é algo que todo o meu tipo, todos os meus deslizes, né, ou os meus desvios nessas leis divinas me puxam, né? Seja para o poder, seja para a sensualidade, para a sexualidade, seja para qualquer tipo de desvio, mas nós temos, cada um de nós, um ponto central de fragilidade. E esse nosso egoísmo faz com que nós procuremos a satisfação disso. E quando a gente faz isso, a gente está fugindo do plano reencarnatório principal. E é isso o que está explicando que é o princípio do nosso estágio no umbral. E aí, então, ele segue explicando. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Aqui tem também uma informação que faz a gente entender o que nos prende no umbral. Porque a gente tem muitas vezes uma ideia de que as pessoas que fazem coisas más, ou muitas vezes que a gente julga como crime, que vão para o umbral. Então, o ódio, por exemplo, é um sentimento que talvez seja fácil a gente entender que é algo que nos segura ainda antes de subir para planos mais elevados. Agora, a paixão pelos amigos, aqui começa a bagunçar um pouquinho, né? A forma de entender o que é que nos segura, muitas vezes ainda antes de subir. E aí ele fala isso, ele começa dizendo isso, né? Porque muitas vezes a satisfação ao nosso próprio egoísmo é o que faz com que a gente mantenha ódio a algumas pessoas que nos prejudicam, mas ao mesmo tempo o aprisionamento de pessoas que nós temos um carinho exagerado. Então, e é satisfação ao egoísmo da mesma maneira. Eu quero aquilo para mim. Não precisa ser a uma pessoa que a gente tenha uma relação afetiva, como um marido e uma mulher ou namorados. Pode ser uma relação desequilibrada de apego, por exemplo, a uma mãe, a um pai, a um filho, que faz com que porque a gente não desencarna junto.
Então, quando um parte e o outro fica, se o apego é exagerado, doentio, aquilo atrapalha, aquilo impede que a gente consiga dar sequência à nova fase da nossa vida. Então, isso já é suficiente para que a gente não consiga subir, para que a gente fique aprisionado nessas zonas inferiores, que é o que o Espiritismo chama de umbral. Então ele fala sobre isso, né? Então, assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. E ele explica porque ele diz: mas nem o ódio é justiça, porque muitas vezes alguns também podem alegar, vamos supor, uma situação até extrema. A tal pessoa, um bandido, uma pessoa que, se nós prestarmos atenção, né, formos analisar, é um irmão também. Mas vamos supor que alguém tirou a vida de alguém da minha família, alguém muito próximo. Então, eu sinto um ódio por aquela pessoa. E aí nos apegamos a algo que podemos justificar. Ah, mas ele matou o meu filho, ou matou a minha esposa, o meu marido, meu pai, minha mãe. Então, o que eu sinto é fácil de se explicar, mas o que a espiritualidade está nos esclarecendo, que nem o ódio é justiça. Então, se aquilo que foi feito para nós é errado, é uma coisa. Agora, odiar aquela pessoa e querer que ela sofra a mesma coisa que eu estou sofrendo, isso não é justiça. Pelo menos perante a lei divina, não. E da mesma maneira que ele fala da questão do ódio, ele conclui: e nem a paixão é amor. Então, o exagero, o desequilíbrio, tanto para o lado do ódio quanto para o lado do amor, ele é algo que nos tira do eixo central, desse equilíbrio, e faz com que nós não tenhamos condições de subir para uma zona além daquela que nós nos encontramos. Eu não sei se vocês sabem o que, que significa o termo umbral, né? O umbral ele é uma palavra que designa a soleira de uma porta que passa de um lugar para o outro. Então, o umbral, esse termo vem no Espiritismo justamente porque ele é a zona de transição entre um plano e outro plano. Então, se nós estamos aqui encarnados e nós precisamos chegar a esferas onde os espíritos mais superiores habitam, existe um meio do caminho. Então é um ambiente e outro ambiente. Mas para eu chegar nesse outro ambiente, eu tenho que atravessar a soleira dessa porta. Então é por isso que é chamado umbral. Então que todos temos que passar pelo umbral é fato. Ou, como diz nos mensageiros, por aquela via mais expressa ou não, mas nós temos que passar por ali, é uma zona de transição. Agora, o tempo que a gente fica ali é que vai depender do nosso grau de apego, de desequilíbrio dessas leis, né, desses deveres divinos que nos vão colocar ali. E aí ele ainda acaba explicando, esclarecendo, e aqui fica muito claro, porque ele fala justamente isso. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então, o problema está no excesso. O problema está no desequilíbrio. Então, amar não é errado. Querer justiça ou querer que o mal não aconteça com a gente não é errado. Agora, o excesso desses sentimentos é que é onde está o problema. E aí ele segue ainda dizendo: pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então, todos aqueles que partem daqui, da Terra, em padrão de desequilíbrio, eles vão ficar trafegando nessa zona intermediária porque não estão em condições. Há muitos que partem da Terra achando que vão encontrar um lugar melhor do lado de lá, mas e se esquecem do que a gente tem aprendido aqui, que na verdade a morte
ela só muda a deixar a veste da carne para trás. Porque o padrão vibratório é o mesmo. Se a gente desencarna confiante, com fé, tranquilo, a gente continua do lado de lá da mesma maneira. Se a gente parte daqui em desespero, em revolta, em desequilíbrio, a gente vai estar em espírito da mesma maneira, só que com um corpo que ficou para trás. Mas nós vamos então nos sintonizar com o plano que mantém aquele mesmo padrão vibratório de desequilíbrio. Então, ele está falando, a multidão de desequilibrados são as que permanecem nessas regiões inferiores, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Então, como ele fala lá, né, a fuga dos deveres sagrados é o que nos mantém no umbral, e o dever cumprido é a porta que nos atravessa, né, para esse infinito e que nos faz termos uma união, né, uma comunhão com o nosso Criador. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então é natural. Se todos nós aqui reencarnamos com planos e promessas, todos que fugimos a esses deveres sagrados são aqueles que vão ficar ali ainda trafegando no umbral por tempo indeterminado. O tempo varia com o grau de desequilíbrio ou de apego exagerado que cada um de nós vai ter do lado de lá. Tudo bem? Até agora, por aí, gente? Tudo bem. Tudo. Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Então, o Lísias explicou tudo isso, mas o André Luiz ainda está meio entendendo, mas um pouco faltando ainda algumas coisas, e aí o Lísias prossegue deixando mais claro. E olha o exemplo que ele dá, realmente nos ajuda a enxergar isso. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Então, fato, né, é a roupa, né? Imaginemos então que cada um de nós que está reencarnando no planeta possui uma roupa suja que tem que ser lavada no tanque da reencarnação, da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal. Quer dizer, o corpo com as causas dessas sujidades, né? Então é o perispírito que carrega toda essa imundície e a forma de lavar isso, a forma de limpar isso é através de uma nova encarnação. Então, a roupa imunda é o corpo que causou isso, é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Então, o problema é que nós não nos lembramos disso, mas é sério. Não é brincadeira o que a gente está falando aqui. São experiências passadas que nós podemos já ter cometido os maiores absurdos. E nós estamos em nova oportunidade para lavar aquilo que nós deixamos de sujo, marcado nesse nosso corpo causal. E aí entramos nessa nova oportunidade para limpar essa roupa suja, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais. Então, olha como é clara essa comparação, né? Nós estamos com a roupa suja. Viemos na lavanderia para lavar. E a gente se esquece que esse é o objetivo de estar na lavanderia. E ao invés de limpar, de cuidar, de esfregar, de lavar, porque esfregar é com esforço nosso mesmo, é com suor. Aí a gente arranja mais lama para juntar nessa roupa, né?
manchamo-nos mais ainda, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, aí está exatamente o resumo, né, de uma maneira extremamente mais clara, uma comparação, né, do que é o que acontece com a nossa encarnação. A gente vem para resgatar, para aprender, para limpar, mas a nossa fragilidade muitas vezes fala mais alto. Ah, eu não quero esse trabalho todo, não, é muito difícil para mim, deixa para a próxima encarnação, né? E aí acaba acumulando mais sujeira. E aí o que acontece? A gente desencarna. Então, ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então é isso que acontece. Como é que nós vamos desencarnar tendo sujado mais a nossa roupa e querendo ir para um lugar onde só pode ir com roupa limpa? Então, como é que eu, em desacordo com a situação desse meio mais elevado, o que significa isso? Se num plano elevado só entram espíritos que vibram uma sintonia mais clara, mais harmônica, mais limpa, como é que eu, em desequilíbrio, quero ir para esse lugar? Então, se eu quero um dia merecer habitar num lugar como esses, eu vou ter que cuidar de trabalhar minha sintonia aqui, agora. Porque é isso que nós viemos fazer. Nós viemos aprender a vibrar diferente, a limpar, a cuidar, porque nós temos instruções, nós temos. Na verdade, se a gente prestar atenção, a gente sabe qual que é o anjinho e qual que é o diabinho falando no nosso ouvido. O das facilidades, o dos prazeres, ou o da renúncia, o da perseverança, do suor, para seguir o caminho do Cristo. De Jesus falou, o caminho não é fácil, a porta é estreita, tem que tomar a cruz e seguir. E por que a gente ainda insiste em achar que Jesus não estava falando tão sério assim, né? Então, como é que nós podemos querer habitar o céu, um ambiente luminoso, em piores condições do que quando a gente veio? E aí, então, ele dando esse exemplo, que nos fica muito claro, né, fala: o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Então, aquilo que nós acumulamos de cristalização de pensamento em revolta, em egoísmo, em desequilíbrio, o umbral funciona como uma esponja, um local onde a gente vai esgotar esses resíduos para que a gente possa voltar lá para cima em condições de habitar num ambiente que é de outro tipo de vibração. Então, se eu estou numa vibração que não é condizente com essas colônias de aprendizado, de crescimento, eu vou ficar no umbral o tempo que for necessário, o tempo que for, na verdade, proporcional à minha teimosia, o meu endurecimento, porque é isso que é necessário. E tem alguns que passam anos, décadas, séculos. Então existem histórias na própria série André Luiz, o livro se chama Libertação, conta a história de um espírito que passou 700 anos no umbral. Então, e ele estava ali extremamente endurecido. Só que até para ele chega uma hora que é o limite. Ninguém aguenta viver no mal ou nesse desequilíbrio eternamente. E aí, infelizmente, ele viveu por mais tempo. Então, ele sofreu mais tempo, mas por teimosia dele mesmo. Porque a qualquer momento está aberta a porta da nossa renovação. Então, esse termo aqui, essa definição aqui, é muito importante que para nós espíritas, né, que estamos aqui tentando entender todo o mundo espiritual, né, e nossa vida após o desencarne,
Essa definição é muito importante. Então, o umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Quer dizer, olha isso, né? Menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Nós não temos noção da bênção que é uma encarnação aqui na Terra, da oportunidade que nós temos de crescimento, de aprendizado e, principalmente, em gratidão à espiritualidade e a Deus por essa oportunidade. E quando a gente menospreza isso, não dando a devida atenção, o devido valor, ou não aproveitando o tempo como nós deveríamos aproveitar, as consequências são, infelizmente, a permanecer nessa zona de esgotamento desses resíduos mentais. A imagem não Marcos, tirar podia. uma dúvida? Oi, pode falar. É, independentemente do grau de erro que o espírito cometeu, todo mundo vai pro umbral? Então, Bruna, é como eu falei assim, você vai, para ir para a zona mais alta, você vai atravessar o umbral. Agora, o erro, o apego ao erro, a dificuldade de enxergar a necessidade de renovação, a não entrega, a não submissão à ajuda celestial, Bruna, é isso que determina se a gente vai ficar mais tempo ou menos tempo no umbral. Então, existem pessoas, por exemplo, que podem ter errado muito, mas que ao desencarnar já estão extremamente arrependidas e também dispostas, porque o arrependimento por si só não é todo o caminho. O arrependimento, às vezes, faz com que algumas pessoas se enrosquem na culpa. Então, estão arrependidas, mas não estão dispostas a trilhar um caminho de renovação, de aprendizado, por orgulho, às vezes. E Uhum. isso faz com que ela fique mais tempo ou não no umbral. Ela pode ter errado muito, mas ela pode estar totalmente disposta à renovação. Então, isso faz com que ela Sim. praticamente não fique muito tempo ali. O E Marco, oi, desculpa atrapalhar. Então, assim, o que dá para entender é que o umbral é um pedágio. E isso. vai depender de cada um quanto tempo vai ficar naquele pedágio. É É, isso. então, é mais ou menos isso. Vai depender de como essa pessoa, o quanto de erro fez, é claro que conta, mas o quanto endurecido é que está, o quanto apegado a um sentimento, principalmente, é que vai segurar aquela pessoa lá. Então, como eu falou logo no começo, o ódio, né? A revolta. Então, um sentimento cristalizado nisso não tem condições de sair dali. Enquanto a pessoa não mudar o padrão mental, o que vocês se lembram? O que tirou o André Luiz do umbral? Ele estava sofrendo Um ali há muito tempo. processo, né? Foi a mudança de padrão mental dele. Uhum. Foi quando ele se reconheceu como filho de um criador. Que ele, naquele momento, ele reconhece que se esse criador criou ele, ele deveria amar ele também. Então, naquele momento, a oração mais profunda, mais sincera, num tom vibratório diferente, fez com que ele descolasse da vibração do umbral. Mas isso Entendi. pode acontecer em coisa de minutos, horas, ou não. Depende mais, não depende muito da espécie do erro que foi cometido. Depende mais do padrão vibratório que a pessoa está tendo, da consciência que ela tem em relação àquele erro e da abertura que ela tem para melhorar. Exatamente, Bruna. Entendi. É bem Mas por aí. independentemente do erro, todas as pessoas que estejam presas a um sentimento ruim vão parar ali no umbral. Seria isso? Se estão preso ao sentimento ruim, sim. Mas se Sim. ele tem um erro grande, mas está disposto a reparar,
é também o que falou no capítulo anterior, vocês lembram? São recebidos no nosso lar várias Uhum, pessoas que vêm do umbral. uhum, Algumas estão mais receptivas à melhora, vão para o Ministério do Auxílio. Algumas estão mais uhum. refratárias, ficam ali no Ministério da Regeneração. E outras não estão nem um pouco receptivas, são as que ainda ficam no umbral. Entendi, entendi. E Bia, Obrigada, e ficou Marta. também, eu acho que claro, talvez, Bia? Oi, desculpa, eu estava do outro lado do quarto. Não, imagina. Mas eu acho que ficou mais Não, ficou claro. claro porque, assim, eu acho que eu e a Bruna, a gente teve a mesma dúvida no mesmo momento, sabe? Assim, de saber disso, que todo mundo vai passar por lá de qualquer maneira, né? E, porque é aquela coisa, né? A gente quer ser um santinho que vai direto É, mas para a comunidade, né? exatamente. Mas, E se esquece que é uma questão de sintonia, né? É uma é, questão de sintonia. tá bom, pode continuar. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Olha aqui, né? Outra, acrescentando mais uma informação, né? Então, tudo o que não tem finalidade para a vida superior, tudo que a gente vê de forma de vibração, de pensamento, de sentimento, que não condiz com os espíritos que habitam os planos mais elevados, vai ficar ali. Não tem por que subir. Um espírito, não tem por que um espírito que ainda é muito imperfeito querer viver junto de anjo. Não é assim. Não é porque pediu perdão a Deus, porque foi na missa, não é porque fez o estudo, frequentava o centro espírita, que acha que simplesmente vai poder ir lá para cima vibrando mal. Então, nós estamos aqui para aprender a refinar o nosso padrão vibratório. E aí ele segue. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas para as colônias de reparação mais dolorosa. Então, olha isso, né? Ele explicando que Deus é tão misericordioso que criou essa zona intermediária, porque existem pessoas ainda ignorantes e irresolutas, né, como ele fala, que não são tão más, que não devem ir pro inferno, né, para as zonas trevosas, né? A gente não chama de inferno, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, essas pessoas que não são nem tão más, nem tão boas, elas ainda estão com esse monte de indecisões ou de sensações ainda em desequilíbrio, elas fiquem ali para poder se reajustar. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Então, olha isso também explicando aqui o como acontece uma seleção natural do tipo de vibração quando você desencarna, né? Algumas tendências e desejos gerais, essas pessoas, ao desencarnarem, por serem padrões vibratórios mais ou menos semelhantes, por sintonia, elas acabam se agrupando. Então, não sei se vocês já ouviram falar que no umbral tem o Vale dos Suicidas,
tem o vale dos que têm apego exagerado ao dinheiro, à posse, à fortuna. Existem aqueles vales onde tem as pessoas com o desregramento de ordem sexual. Então, do lado de lá, existem os agrupamentos dos desencarnados que se afinizam por padrões vibratórios. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Quer dizer, a gente está aqui, olha o que ele está falando, né? Que quando a gente está aqui na Terra, a gente se esquece, que a gente fica meio desesperado quando o carteiro não vem com uma mensagem, quando o auxílio, né, o que a gente está esperando não aparece. Pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos. Então, aqui na Terra, a gente muitas vezes consegue fazer o que os nossos caprichos nos pedem. E do lado de lá, isso não é possível. Não existe mais fantasia, não existe mais ilusão. Então, ou nós estamos realmente aptos para planos superiores, ou nós vamos ficar lá num plano de desespero. E é o que o André Luiz relatou, né, no início. Após a morte do corpo físico e sentindo-se que a coroa da vida eterna é a glória intransferível para os que trabalham com o Pai, essas criaturas se rebelam e demoram em mesquinhas edificações. Quer dizer, chegam do lado de lá e ficam revoltadas, porque daí elas têm a plena noção de que a glória é intransferível. Não é porque eu sou amigo de alguém que é bom que eu vou para um lugar bom. Não é porque minha mãe quer que eu vou para o céu é que eu vou para o céu. Então, ou eu tenho o mérito ou eu não tenho. É simples assim. Só que essas almas, quando chegam do lado de lá e veem que não é como elas imaginavam, se revoltam. Só que a revolta o que faz? Aprisionam ela ainda mais nesse padrão vibratório. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então, aqui também deixando claro para a gente, porque às vezes a gente acha assim, ó, eu fui vítima, eu vou para o céu. Ele que me prejudicar, ele vai lá para o umbral ou para o inferno. Não. Se a vítima ela se sente no direito de querer a revanche, a vingança, sente ódio daquele que prejudicou, ele também vai ficar retido nesse ambiente. Exploradores e explorados. Então depende do quanto eu entendo as leis divinas, do quanto eu sigo os passos do nosso guia e mestre Jesus, é que eu vou estar mais ou menos enroscado depois do meu desencarne. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa, onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Então é o ambiente onde todos acham que tem razão, mas não tem. Gritam, acham que conseguem da mesma maneira que conseguem aqui na Terra, na força, no grito, na violência. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou por lá a proteção divina. Então, isso é outra coisa que é importante da gente entender e de aprender. Apesar de todo esse sofrimento que por lá existe, nunca, em nenhum cantinho do umbral, faltou a proteção divina. Então, o amparo está ali ao lado, o tempo todo. Mas quem se fecha são os habitantes daquele local. Então, no momento em que ele entende e resolve
mudar, botando para baixo todo o orgulho que tem, toda a dificuldade e se abrindo humildemente, vão conseguir o auxílio divino. Não falta proteção e auxílio divino, mesmo dentro do umbral. Até porque, se a gente pensar, não existe local que não seja de Deus, né? Não existe um lugar, porque isso também é uma concepção que as outras religiões traziam por engano, né? Que o inferno é do diabo e o diabo não é de Deus. Na verdade, não existe o que não seja divino. E é como fala, o umbral foi criado até como para benefício daqueles que estão indecisos, e as zonas mais trevosas ainda também, infelizmente, é sintonia do padrão vibratório deles. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Olha aqui, ó, a pergunta que vocês duas acabaram de fazer, né? Então, cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Necessário para quê? Para pagar, para ser punido? Não, para aprender, para renovar, para mudar a trajetória. Enquanto não tiver essa disposição de renovação, nós vamos estar ali enroscados. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, falando que o próprio Nosso Lar é uma das colônias que foram erguidas para prestar socorro a essa zona que vem do umbral. Então, o próprio Ministério da Regeneração e é um serviço dedicado àqueles que estão para sair, para ser resgatados. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Então, deixando claro que o lugar onde a gente habita, a Terra, ele é ruim ainda, sim, justamente por isso, porque ele se mistura com o umbral. Então, aqui nós estamos sendo influenciados, se a nossa vibração permitir, pelos espíritos que também habitam o umbral e estão aqui querendo muitas vezes prejudicar, estão revoltados. Então, se nós não cuidarmos de manter o nosso padrão vibratório virado para cima, nós vamos estar nos sintonizando com o umbral que habita aqui, só que a gente simplesmente não enxerga. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Então, por enquanto, né, a ciência ainda não entende isso. Mas falando o quanto o nosso pensamento é o que nos liga a essas zonas mais baixas ou as zonas mais altas. Por isso que a oração é um recurso. A gente eleva a nossa vibração, o nosso pensamento, tentando encontrar o auxílio, o apoio que a gente precisa para subir. Mas em momentos de invigilância, a gente desce de novo. Mas é isso que a gente tem que cuidar. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então, olha isso, né? É através do nosso pensamento que nós já estamos nos ligando com o umbral ou não. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que o defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou
terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então, olha que interessante a gente entender isso, né? Que é uma grande barreira o pensamento da maioria dos habitantes do umbral, e existem colaboradores diretos ali do Ministério do Auxílio que estão o tempo todo e em todo lugar do umbral levando esse auxílio. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então, olha que interessante isso, né? Aqui tem coisa para a gente pensar por muito tempo. Que esses que estão ali em auxílio, né? Eles precisam de muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que está sendo oferecido. Quer dizer, a pessoa, muitas vezes, ela não é má, mas ela não está entendendo que ela está tentando ser ajudada e aquilo se torna extremamente difícil. E aqueles que estão ali à disposição, muitas vezes não encontram receptividade daquele que precisa ser ajudado e por isso eles não conseguem fazer. Eles só contornam e ficam o tempo todo ali à espera de uma brecha, de um momento onde eles consigam, através dessa receptividade, tirar aquelas pessoas daquelas situações. Interromper as Cilícias, sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Então, André Luiz, olha que boa vontade dele, né? Está aprendendo, está se fartando, né, de todo esse conhecimento e já tem disposição, né, já tem vontade de ajudar esses infelizes que ali estão ali sem conseguir receber essa ajuda. Mas aí o enfermeiro amigo, né, fixou-me bondosamente e depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Quer dizer, não basta somente ter a boa vontade para poder realmente fazer o que ele estava querendo. Não é tão simples assim auxiliar a esses que estão ali perdidos no umbral. É preciso um preparo. Então, o André Luiz, o Ulisses sai, né, da conversa, nos deixando esse esclarecimento sobre o umbral, mas questionando: será que somente a boa vontade? É necessário um preparo, André. Então, se você quiser, um dia você vai conseguir, mas se prepare para isso, porque não é para qualquer um esse auxílio. E aí termina o capítulo aqui que é intitulado O Umbral. Né? O André Luiz, com muita coisa aqui para a gente pensar, talvez seja interessante até reler isso depois com calma, porque é um capítulo marcante de esclarecimento sobre isso, né? E aí, tudo bem? Alguma Tudo. dúvida ainda? Todas. Todas, todas, né? A gente pensa que é um lugar onde só vai quem faz maldade, mas na verdade não, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, Bruno. É muito mais do que isso e é bom que a gente tenha, mesmo que a gente não entenda, né, Bia, ainda, tudo, tenha muitas dúvidas, mas que a gente já tenha noção disso, porque agora a gente tem como buscar esse entendimento, para que a gente não caia nessas teias, né, que a gente, por imprevidência e ignorância, muitas vezes, acabe mais uma vez. Quantas vezes a gente já deve ter passado por ali, né? Verdade. Então, se não tem mais dúvidas, senão a gente pode marcar depois mais um dia no meio da semana para tirar essas dúvidas, porque eu acho que foi bastante informação, né? E podem, É, perguntem no bastante. grupo então, se quiser, a gente vai discutindo melhor, amadurecendo essas ideias antes de partir para o próximo capítulo, Ah, certo? legal. Obrigada, Certo. viu, Marta? Tá joia Nada. então, gente. Boa noite, viu? Boa noite, tenha Eu uma que ótima agradeço. semana. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa semana. Igualmente.